Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Apocalipse. Aqui quem fala é o pastor Ale Rocha. Bem-vindos à nossa Escola de Sabedoria, a escola dominical aqui da ICJBV. Estamos rumando ao final do estudo, ao final do curso, e nunca é demais pedir a você que atente a alguns detalhes dessa transmissão em nosso canal no YouTube. Aqui embaixo tem uma descrição do vídeo. E nessa descrição, bem na setinha aqui embaixo, você tem aqui todos os links para as aulas anteriores. E eu queria te deixar uma novidade. Você que está acompanhando o nosso curso, muito provavelmente nós terminamos ele ainda neste mês de novembro do ano de 2020. E ao final, você me mandará um contato, fará contato comigo, e nós enviaremos para você o diploma de conclusão do estudo do curso de Apocalipse aqui da nossa Escola de Sabedoria, a Escola Dominical da ICJBV, a Igreja de Cristo no Jardim Bela Vista, aqui em Aparecida de Goiânia. Nessa descrição tem também o link para o slide que nós estaremos usando na aula e tem também o link para todas as nossas redes sociais. No mais, peço a você que curta, compartilhe, faça com que esse estudo possa dar continuidade, ser encaminhado para frente. Nós vivemos dias sem precedentes em nossa geração e entendermos um pouco sobre as coisas que hão de acontecer, como diz o texto bíblico, que hão de vir, certamente nos enche o coração de paz e esperança e um profundo desejo de que o nosso Senhor Jesus volte. Vamos então ao estudo do capítulo 19 do livro de Apocalipse. Pega sua caneta, seu lápis, pega seu caderno ou suas anotações, pegue a sua Bíblia, as referências bíblicas. Peço a você que pause o vídeo, leia a referência e retorne ao estudo, dando a completude de uma hora e pouco, com as leituras das referências desse estudo. Vamos lá? Pois bem, queridos, Apocalipse capítulo de número 19. Esses versículos apresentam o ápice da cólera de Deus com a vinda de Jesus Cristo para destruir os exércitos das nações do mundo. As pessoas não conseguem correlacionar a ira e o amor, a graça e a justiça de Deus. Não entendem que ambas coexistem de forma harmoniosa na pessoa de Deus. Elas não entendem porque elas imaginam que as duas coisas, ou ambas as coisas a serem manifestas, acontecerão da mesma forma. Exemplo, ou do mesmo tempo. Muitos não entendem um Deus misericordioso exercendo justiça. A questão não é como, mas quando. Nós vemos e vivemos e estamos sendo ministrados, por assim dizer, todos os dias com um Deus gracioso, com um Deus amoroso, com um Deus longânimo, mas com a amabilidade de Deus. Mas nós estamos agora olhando para frente. Quando nós estudamos a doutrina das coisas futuras, ou a respeito de escatologia, nós estamos então olhando para as coisas que, de acordo com a nossa perspectiva de tempo, hão de vir, hão de acontecer. Nesse caso, nós estamos olhando para o momento em que Deus ele se manifestará a este mundo no exercício da sua justiça e da sua ira. Ela tem fundamento, ela tem causa, ela tem realmente justificativa. Então nós entendemos que há três grandes séries, ou três séries e uma menor, de sequências de acontecimentos que serão manifestadas a ira e a raiva, a ira, a cólera, a justiça, o julgamento de Deus na humanidade. São os selos, são as trombetas e são as taças.
Então, essas três coisas, elas são a manifestação da ira de Deus na humanidade. Por que eu disse 3,5, né? Porque entre as taças e as trombetas, a gente tem os famosos ais, né? Que também são uma espécie de julgamento. Então já foi apresentado algumas taças e nós estamos agora num momento muito importante que é a questão da última batalha, ou da famosa chamada Batalha do Amargedon, ou a Batalha do Vale do Medido. Então, né, nós vamos então prenunciar então o capítulo 19, tá? Vamos ler então os 10 primeiros versos desse capítulo? Vem comigo. Aleluia, diz o texto. Depois disso, ouvi dos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava. Perdão, só que eu estou perdendo aqui o meu. Oh, deixa eu voltar para vocês aqui. Parece que eu perdi a Bíblia, queridos. Vamos achá-la de novo, tá? Vamos achá-la de novo. Obrigado pela paciência de vocês. Apocalipse, capítulo 19. Chegamos. Aleluia. Ouvi nos céus, depois disso ouvi nos céus uma voz grande, a voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que vem dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Os 10 primeiros versos falam a respeito deste coro de alegria, deste cântico, né? Coro de coral. Aqui uma grande multidão celestial proclama 4 coros de aleluias, em antecipação ao retorno de Cristo à Terra. A palavra aleluia em grego, aleluia, significa Jeová, e é muito comum no Antigo Testamento. Portanto, por que o céu se regozija? É uma pergunta. Por que o céu se alegra? O termo aleluia também é traduzido como louvai ao Senhor. Tá? Por que o céu se alegra? Os 4 primeiros versos dizem para nós que porque o pecado foi julgado. No capítulo 18 do livro de Apocalipse, os mercadores e os reis da terra prantearam a queda da Babilônia. Todavia, nessa passagem o céu regozija-se com isso. A Babilônia era a fonte de toda a corrupção e confusão religiosa.
Ela causou a morte de multidões de santos de Deus e agora estava destruída. Na verdade, a queda da Babilônia merece 3 aleluias nos céus. Segunda questão, por que o céu se alegra, é porque Deus reina, e isso pode ser visto nos versos de número 5 e 6. Parece que todas as vozes do céu uniram-se para louvar ao Senhor, porque Ele é Deus e porque está no trono. Todo-Poderoso é a mesma coisa que onipotente. Handel, aquele escritor, compositor, usa esse tema em seu magnífico Aleluia. Devemos louvar a Deus, porque Ele está no trono. Terceira questão, por que o céu se alegra? Porque se aproxima o casamento do Cordeiro, e isso pode ser visto dos versos 7 ao verso 10. No verso 7, podemos traduzir a expressão são chegadas por consuma-se ou completa-se. Agora, a noiva tornou-se esposa, como está no verso 7, e a ceia de casamento está para ser servida. É interessante observar que essa é a ceia do casamento do Cordeiro, não do rei, nem do Senhor. Cordeiro é o título que Cristo quer enfatizar para toda a eternidade, porque fala do seu amor pela igreja e do preço que pagou por ela. Obviamente, a igreja tem de preparar-se para essa ceia. Essa purificação foi feita no tribunal de Cristo, quando se retiraram todas as máculas e todas as rugas. Leia o texto do livro de Efésios, capítulo 5, versos 25 até o verso de número 27. A noiva vai para o céu pela graça de Deus, não por suas obras. É verdade. Todavia, os crentes, uma vez que estejam no céu, serão julgados no tribunal de Cristo por sua fidelidade na vida e no serviço. O verso 8 afirma que a noiva vestirá a justiça dos santos, ou seja, os atos de justiça dos santos. Cristo nos recompensará de acordo com a nossa fidelidade. E essas recompensas que recebermos enfeitarão o vestido da noiva. O Dr. Lehman Strauss escreve: já lhe ocorreu que no casamento da noiva com o cordeiro estaremos usando a roupa de casamento feita por nós mesmos? Que pensamento solene esse, né? Os exércitos de Jesus Cristo, segunda parte dos versos 11 a 16. Vamos ler no texto, né? Apocalipse 19, dos versos de número 11 até o verso de número 16. Diz assim: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com sua justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos, Sua boca saía uma espada afiada, com qual ferirá as nações. Ele governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No capítulo 4, verso 1 do livro de Apocalipse,
O céu abre-se para deixar entrar a igreja. Aqui, ele se abre para que Cristo e seus exércitos marchem em direção à vitória. Cristo, em seu julgamento, disse que o Pai poderia enviar legiões de anjos para libertá-lo. Aqui, o Senhor cavalga com os exércitos de glória, os santos do Antigo Testamento, a igreja e os anjos. Vejam Mateus 25:31, 1 Tessalonicenses 3:13, a respeito dessa afirmação que eu acabo de fazer. No capítulo 6 de Apocalipse, verso 1, o anticristo cavalgou um cavalo branco, imitando Cristo, mas aqui, o fiel e verdadeiro, conforme o verso 11, marcha para julgar e para guerrear. Leia Salmo 45. Essa descrição de Cristo é emocionante. Ele não está mais em um jumentinho, mas sobre um chamejante cavalo branco de guerra. Seus olhos não estão mais cheios de lágrimas, como quando olhou para Jerusalém, nem ele usa uma coroa de espinhos, como quando quiseram zombar dele. Ele usa um manto tinto de sangue que representa julgamento e vitória. Em vez de ser despido por seus inimigos, ele foi abandonado por seus seguidores quando estava na terra, mas aqui os exércitos do céu seguem-no em triunfo. Sua boca não fala mais palavras de graça, segundo Lucas 4:22, mas as palavras de vitória e de justiça. Veja Isaías 11:4. Ele governará com cetro de ferro, conforme Salmo capítulo 2. Na batalha de Amargedon, ele não suportará a ira de Deus na cruz, mas pisará o lagar do furor da ira do Senhor. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Lembrem-se que os exércitos do Oriente se reunirão na Palestina para opor-se à besta e aos seus exércitos. Todavia, quando virem o sinal do Filho do Homem do céu, eles se unirão contra Cristo. Leia de novo para você ver Apocalipse capítulos 16, dos versos de número 12 a 16, e Apocalipse capítulo 14, dos versos 14 a 20. Terceira parte, o anúncio do julgamento da terra. Capítulo 19, dos versos de número 17 até o verso de número 21. Vamos lá para o texto. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves do céu fartaram com a carne deles. Esse capítulo apresenta duas ceias: a do casamento do Cordeiro, conforme o verso 9, e a grande ceia de Deus, do Amargedon. A primeira é um momento de alegria e de bênção, e a segunda de julgamento e de dor. Toda a história da humanidade move-se com rapidez em direção ao Amargedon. O anjo anuncia que os exércitos da terra
perderão a batalha. Na verdade, não haverá muita batalha, pois Cristo destruirá instantaneamente seus inimigos. Veja 2 Tessalonicenses capítulo 1. Nessa seção, observe a repetição da palavra carne, o que significa que os homens é apenas carne, e nunca será bem-sucedido em sua luta contra Deus. A carne, causa dos problemas desde a queda de Adão. A carne não muda. O Senhor a condenou, e ela nunca poderá agradar a ele. Que insensatez da carne lutar contra o Senhor! Até mesmo reis, comandantes e homens poderosos, conforme o verso 18, não são páreos para o Rei dos Reis. Quais são os exércitos unidos contra Cristo? São os exércitos dos 10 reinos da Confederação, a que pressupomos da Europa, e as forças do Rei do Oriente, ou Rússia e Egito, ou nações de uma grande proporcionalidade ou representatividade, tal como Rússia e Egito já foram. Ok? Eles reúnem-se na planície de Esdraelon, na Palestina, região que Napoleão chamou de o maior campo de batalha natural do mundo. O nome Amargedon significa monte de medido. Cristo destrói os exércitos com a palavra, a espada que sai da sua boca. Veja Hebreus capítulo 4, verso 12. Os homens não se curvaram diante da palavra e não receberam o evangelho e serão mortos por essa mesma palavra. Entenderam por que fala que é uma espada de 2 gumes, de 2 lados, corta para os lados? A mesma palavra que salva também é a mesma palavra que condena. Os seguidores da besta são homens, marcados. A marca da besta sela-os para o julgamento certo. Cristo captura a besta e o falso profeta e joga-os vivos no inferno. Além de derrotar os exércitos da besta, ele também segura Satanás e lança-o no abismo insondável. Veja aí depois, capítulo 20, versos de 1 a 3, mas vamos estudar isso semana que vem. Os profetas do Antigo Testamento também escreveram a respeito dessa grande batalha. Veja Isaías 63, e Zacarias 14 e Joel capítulos 2 e capítulos de número 3. Uau! Como diz uma de nossas alunas, o cerco só está apertando. Mas como disse desde o princípio, o livro de Apocalipse não é um livro que, para a igreja, deva causar medo ou algum tipo de transtorno. Muito pelo contrário. O livro de Apocalipse, na sua essência, traz-nos esperança. Esperança porque todos os atos de iniquidade que tenhamos praticados em Cristo foram perdoados. Esperança porque todo o sofrimento que porventura esse mundo ou qualquer pessoa desse mundo nos traga serão devidamente julgados. E Deus nos preservará, nos poupará e nos glorificará com Ele no fim do tempo. Querido irmão e irmã, quero aqui aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês aquilo que os jovens nos dias de hoje chamam de spoiler, que é contar a respeito das coisas que hão de acontecer. Pois bem, falta-nos então caminhar por 3 capítulos. Muito possivelmente serão dadas em apenas 2 aulas. Próxima aula, capítulo 20 de Apocalipse, e nas outras aulas, capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse. Depois disso, teremos ainda possivelmente 1, talvez 2 aulas
fazendo um breve resumão de tudo que aconteceu e abordando alguns pontos que são pontos que há muita discussão, que há muita polêmica. Nós estamos apresentando o livro de Apocalipse a partir de uma perspectiva, né, que é a perspectiva mais aceita, mais comumeira de todos. Então, para que a gente entenda então algumas teorias, algumas questões, mas em suma, nós temos caminhado aqui junto com você, capítulo por capítulo, domingo após domingo. Para mim é uma imensa alegria ter você nessa caminhada. Então, além de uma aula extra ou de aulas extras, falando a respeito de pontos abordados ao longo do livro, um panorama geral do livro de Apocalipse e abordando algumas questões doutrinárias, né, bastante comuns e bastante discutidas, talvez a gente poderia abordar aqui. Se você quiser que a gente aborde esses temas, comente aqui. Ah, pastor, aborda tal tema. Tipo, uma vez salvo, salvo para sempre. A respeito do milênio, milenista, pós-milenista, né? A questão da tribulação, iremos passar pela tribulação, seremos arrebatados antes da tribulação. Já falei minha opinião aqui na aula, né? Mas se você é pré-tribulacionista, tribulacionista ou pós-tribulacionista, né? O reino milenar será um reino espiritual ou será um reino físico nesse mundo? Então, tudo isso são questões que muitas pessoas têm dúvida e responderei todas as perguntas que forem feitas. Então, se você tiver o desejo, a curiosidade de saber a nossa visão, a nossa perspectiva a respeito de qualquer assunto, comente nos próximos vídeos aqui, faça a sua pergunta sem medo de ser feliz e nós iremos falar aqui nas aulas posteriores. Combinado? Preparem-se então, rumando para o final do estudo, capítulos 20, 21 e 22, próximas aulas. Não deixe aqui o meu muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida, família, ministério, um dia lindo, não sei que horário que você estará vendo esse estudo, mas esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E lembra que quando eu disse nas aulas anteriores que isso aqui é uma parceria, pois bem, conto com você. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes, nos seus contatos. Vamos fazer com que o conhecimento a respeito das últimas coisas, da volta do nosso Senhor, chegue ao máximo de pessoas possíveis. Deus te abençoe, que é o pastor Ale Rocha. Tamo junto, fique com Deus.